E aí, galera, beleza? Vamos lá então fazer a correção dos exercícios de ontem, certo? Exercício 1 e 2 é do plano cartesiano, vamos começar com eles, tá? Bom, eu tenho o mesmo plano que está aí no exercício, no livro, né? Porém, eu coloquei algumas coisinhas adicionais aqui. O eixo X, nós vimos que ele é chamado de eixo das abscissas, então eu escrevi aqui. E o eixo Y como o eixo das ordenadas, então eu escrevi aqui também. E para facilitar, mais visível, tá? Aí eu anotei os pontos. Quem é o ponto J? Está na localização 1, 2. O ponto I está na localização menos 3, 4. O ponto L na localização menos 4 e 3. E o ponto K na localização menos 3 e menos 1. Bom, só para ficar mais visível, né? Embora aqui a gente consiga enxergar, mas acho que anotadinho assim fica mais claro para que eu possa responder as perguntas então. Pergunta letra A. Qual deles tem a maior abscissa? Ou seja, o maior valor de x? Só você olhar aqui, né? 1, menos 3, menos 4 e menos 3. Quem é maior? O 1. Então, a resposta aqui é a letra J, o ponto J. 1, 2, certo? Ele tem a maior abscissa. E maior ordenada? Olha para o Y agora, né? Ordenada é o Y. Olha aqui no Y. Qual é o maior? 2, 4, 3 ou menos 1? O 4, né? Então, é o ponto I. Vamos marcar aqui, ó, ponto I, menos 3 e 4. Beleza? O último, ele quer saber a soma das ordenadas dos pontos que têm a mesma abscissa. Primeiro, vamos começar pensando, quais pontos então têm a mesma abscissa? Ou seja, quais pontos têm o mesmo valor de x? Aqui, ó, esses dois pontos, né? Olha lá, menos 3 e menos 3 são os únicos que têm o mesmo valor para x. Tá, eu encontrei quem tem a mesma abscissa, agora eu preciso fazer a soma das ordenadas. As ordenadas aqui nos dois pontos, pegando os valores de y, né, que são as ordenadas, que é 4 e menos 1. Quanto dá 4 e menos 1? 3. Então a soma das ordenadas dá 3. Tranquilo? Belezinha? Vamos ao exercício 2 então? Vamos lá, então, exercício 2, ó. Nós temos aqui o plano cartesiano e nesse plano cartesiano, né, nós temos um retângulozinho desenhado com os vértices aqui exatamente nos pontos K, L e J, certo? Aí quer saber algo bem parecido, tá, com o exercício anterior, mas é para a gente praticar um pouquinho esses nomes, tá, que é meio incomum assim usar tanto esses nomes, então a gente precisa guardar bem, né? Abscissa é o X, ordenada é o Y, tá bom? E aí ele pede assim, ó, qual dos vértices dessa nossa figura aí tem a maior abscissa, ou seja, o maior valor de X? Eu anotei também aqui os vértices, né? Os valores de X é 1, menos 3, 1 e menos 3. O maior, ou os maiores, é o ponto K e o ponto J, né? Que tem como abscissa o 1. Então vamos anotar que a resposta é K e J, certo? Eles têm a maior abscissa. Aí ele fala assim, qual dos pontos forma o maior lado da nossa figura? O maior lado da figura é aqui, né? A base do nosso retângulo LK ou IJ. Então, o maior lado da figura é formado por LK. E ele pergunta lá, quanto mede? Agora, quanto mede aqui, ó? Se ele vai do 1 até o menos 3. Do 1 a menos 3 são 4 unidades, né? Como nós não sabemos qual é essa unidade, se é centímetro, se é decímetro, se é milímetro, nós vamos colocar só unidade. 4 unidades. Ok? É isso que ele pergunta lá, né? Letra C. Ele pergunta assim, ó, qual dos vértices dessa figura está no quarto quadrante? Bom, lembra que nós falamos na aula anterior sobre o plano cartesiano, que ele é dividido em 4 partes, cada parte é chamada de quadrante, né? Essa aqui, primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante. Aí a gente tem uma vontade de falar que o ponto J está no quarto quadrante, mas não está. Por que não está no quarto quadrante o J? Tá? Porque assim, ele está em cima do eixo X. Se ele está em cima do eixo X, veja lá, ó, que ó, quando o y é zero, né, ele está em cima do eixo x. Ele não pode ser considerado dentro do quadrante, tá? Seria do quadrante se ele estivesse aqui, em algum lugar aqui, tá? Se ele está em cima do eixo, aquele cara em cima do muro, não está de um lado nem do outro. Então, qual está no quarto quadrante? Nenhum. Ele não tem nenhum ponto, nenhum vértice no quarto quadrante.
Beleza? Vamos lá, o próximo é o exercício 7. O exercício 7 é uma situação onde nós, pensando um pouquinho sobre ela, nós conseguimos responder essas perguntas e depois, então, a gente contextualiza que isto é uma situação que gera uma função, tá? Como agora nós vamos falar um pouquinho de função. Então, diz assim, ó, tinha uma festa e nessa festa, a cada música tocada, entravam 3 pessoas na festa, certo? Então, por exemplo, tocou a primeira música, entraram as 3 primeiras pessoas na festa. Tocou a segunda música, entraram mais 3 pessoas, já deram 6. Tocou a terceira música, entraram mais 3 pessoas, completando 9, e assim sucessivamente, certo? O exercício pede que você escreva na letra A, primeiro uma relação, uma regra, uma formulazinha que mostre exatamente essa relação entre quantidade de música e quantidade de pessoas, tá? Para isso, veja bem, eu não quero que a gente fique escrevendo um monte de cálculozinhos pequenos. Por exemplo, uma música, 3 pessoas. 2 músicas, 6 pessoas. Não. A gente quer uma regra que fique no geral estipulado. Para que qualquer pessoa, quando ela pega esta regra, vamos chamar de fórmula, essa formulazinha, e a pessoa consiga saber, através da quantidade de música, quantas pessoas tem. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, eu vou escolher uma letra que represente a quantidade de músicas e uma letra que represente a quantidade de pessoas, tá? Para a quantidade de música, eu vou escolher a letra M, tá? Vai ficar mais fácil, né? E para a quantidade de pessoas, eu vou escrever a letra P. Poderia usar quantidade de pessoas P, quantidade de música X, ou outra letra como Y, A, J. A escolha é à vontade, tá? O que nós sabemos sobre a quantidade de pessoas? Bom, eu quero descobrir a quantidade de pessoas. Eu vou escrever assim, ó, P igual. Bom, se eu tenho, então, nesse ambiente lá, 9 pessoas, vamos pegar um exemplo, 9 pessoas. Como que eu sei quantas músicas foram tocadas? Para dar 9 pessoas, teve que ser multiplicado a quantidade de pessoas por música ou a quantidade de pessoas por 3. Então vejam lá, que ele diz assim, ó, que a cada música tocada entravam 3 pessoas. Então, uma música, 3 pessoas. 2 músicas, 6 pessoas, certo? Bom, a relação aqui percebe que é o triplo, é sempre o triplo, né? Uma música, então o triplo de músicas são pessoas. Se eu tiver, por exemplo, lá 10 músicas tocadas. Então, eu sei que se eu pegar o triplo de músicas, vai ser a quantidade de pessoas. Então, o que a gente pode pensar? É que a relação entre eles é que o triplo de músicas é a quantidade de pessoas. Olha lá, 3 vezes a quantidade de música vai resultar na quantidade de pessoas. Vamos escrever aqui do lado também que a relação entre eles é o triplo, né? É o triplo. A relação da quantidade de músicas para a quantidade de pessoas. E a formulazinha, a regrinha é essa daqui. P igual a 3 vezes M. A quantidade de pessoas é igual a 3 vezes a quantidade de música. Tá? Então veja bem, ó, se eu falar assim, ó, vamos calcular lá quantas pessoas tem na festa depois que tocaram 20 músicas. Você vem aqui no M, troca por 20, 3 vezes 20 vai dar 60. Então sei que tem 60 pessoas. Faz sentido então? Pode usar o X aqui se quiser, pode usar uma outra letra A, B, C, J, K, não tem problema. Tá bom? Tranquilo? Bom, letra B ele pergunta assim, ó, e depois então que tocar 15 músicas, quantas pessoas vai ter lá? Bom, vamos usar a nossa regra então, a nossa formulazinha ali, ó. A formulazinha é essa daqui, P igual a 3 vezes M. Só que agora eu sei quanto é o M, né? Eu sei quantas músicas foram tocadas, foram 15. Então eu vou substituir aqui, ó, P igual a 3 vezes 15, né? 3 vezes 15, então vai dar 45. Na festa, neste momento, tem 45 pessoas, tá certo? Agora a letra C é para a gente relacionar, para a gente pensar um pouquinho aí, ó. Bom,
nós percebemos que tem duas letras. Cada letra, no caso da função, ela é pensada e chamada como variável. Tá? Variável porque pode estar mudando de valor, né? E sempre vai estar mudando mesmo. Então ele quer saber dessas variáveis aí, qual é a dependente e qual é a independente. Se você olhar aqui, ó, a quantidade de pessoas depende da quantidade de músicas ou a quantidade de músicas depende da quantidade de pessoas? Essa é a pergunta. Bom, eu imagino assim que o exercício está bem claro dizendo que a quantidade de pessoas depende da quantidade de músicas, né? Então, a gente diz que a variável dependente, ou seja, dependente é a quantidade de pessoas, né? A quantidade de pessoas, ó, vou escrever pessoas, tá bom? Porque a quantidade de pessoas depende de quantas músicas vai tocar. Faz sentido? Dá para entender assim? E a variável independente, então, é a outra, né? Independente. Ou palavrinha boa de escrever, né? A variável independente é a quantidade de músicas, né? Então, vamos colocar lá. Certo? Bom, espero que tenha entendido bem como formar a relação, que a gente percebeu que é o triplo, né? A quantidade de pessoas é o triplo da quantidade de músicas. Para 15 músicas, basta eu trocar o M, ou a letra que eu escolhi para representar a quantidade de músicas por 15. Vou fazer 3 vezes 15, vai dar 45 pessoas. Tá? E aí a gente começar a relacionar, pensar que as duas são variáveis e perceber a relação que existe entre uma variável e outra. Sempre vai existir uma dependente e uma independente. Beleza? Vamos para o próximo exercício e último, né? Vamos lá então, exercício 9. Uma empresa de táxi cobra um preço fixo de R$5. Alguns lugares chamado esse preço fixo é chamado de bandeirada, tá? A bandeirada quer dizer o seguinte: você entrou no carro, andou 100 metros, esses R$5 vai pagar, ele vai ser independente de quanto você andar, tá? Só que além disso é cobrado mais um valorzinho por cada quilômetro que você está andando, tá? E esse valor aqui ele chamou lá de adicional de 70 centavos para cada quilômetro rodado, tá bem? Bom, nós vamos considerar uma pessoa que fez um trajeto lá, uma pequena viagem de 3,7 quilômetros, tá bom? Bom, mas na letra A, primeiro que é o seguinte, monte uma equação para o preço de uma corrida, tá? Que represente, que mostre a relação do preço da corrida com a quantidade de quilômetros. Sempre que eu quero uma equação, sempre que eu quero escrever uma relação, eu preciso então pensar que eu não sei exatamente a quantidade de quilômetros que a pessoa vai rodar e dessa forma ainda não sei o preço que ela vai pagar. Por isso eu escolho uma letra para representar a quantidade de quilômetros e uma letra para representar o valor a ser pago, o preço a ser pago, tá bom? Eu vou chamar o valor a ser pago de P. Tá? Para ficar mais fácil. E aí, o que é essa viagem, quando a pessoa vai andar lá no táxi, o que depende para que seja definido o valor? Depende da cara da pessoa? Não, né? Ele depende de quantos quilômetros a pessoa vai andar. Tá? Então, se a pessoa andar 10 quilômetros é um preço, se a pessoa andar 7 quilômetros é outro preço, se a pessoa andar 3,7 é outro preço. Né? Então, ó, basicamente, imagina o seguinte, nós temos assim, ó, uns R$5 aqui, e aí ele é somado com uma quantidade de quilômetros que a pessoa andar. Vamos supor que a pessoa vai andar 5 quilômetros, eu vou ter que calcular 5 vezes 0,70, não é isso? Ou não, a pessoa vai andar 12 quilômetros, eu vou ter que multiplicar 12 vezes 0,70. Ah não, a pessoa vai andar 100 quilômetros. Então vai ser R$5 mais 100 vezes 0,70. Bom, percebem aqui que existem algumas coisas fixas e algumas coisas variáveis, né? O que está variando? Esse aqui, ó. Que é o quê? A quantidade de quilômetros. Então a minha outra variável é a quantidade de quilômetros. Eu vou chamar de x aqui, ó. X é a quantidade de quilômetros que a pessoa vai andar.
E aí então agora eu consigo escrever uma relação, uma equação. Bom, vou chamar de P igual. Vamos lá. Percebe que tem alguma coisa fixo aqui? Ó, estes 5 reais, no próprio enunciado já falou, 5 reais é fixo, você vai ter que pagar o 5. Então eu vou anotar aqui, ó, 5 mais. O que mais que ele paga? Eu pago a quantidade de quilômetros multiplicado pelo valor de cada quilômetro, não é isso? Como eu não sei a quantidade de quilômetros, nós escolhemos x para representar, tá? Então, o que vai ser? A multiplicação da quantidade de quilômetros pelo valor de cada quilômetro. Então, eu vou escrever aqui, ó, 0,7, não vou colocar 0,70 porque esse zero à direita, ele, no cálculo, ele não faz diferença, né? Então, vai ser 0,7 multiplicado pelo x, que é a quantidade de quilômetros. Então, tá aqui, ó, a equação, a relação entre preço a ser pago, valor a ser pago e a quantidade de quilômetros fica assim, 5 mais 0,7 vezes x, tá? Se você colocar 0,7 vezes x primeiro e mais os 5 depois, não tem problema, tá bom? O importante é que tenha esses dois aí e esses valores vão ser somados, tudo bem? Deixa eu apagar aqui para a gente fazer a letra B, então. Na letra B, ele diz assim, ó, então quanto que essa pessoa pagará? Né? Que pessoa? A pessoa que andou 3,7 quilômetros. Ou seja, lá na nossa equação, eu vou reescrever ela aqui, ó, P igual a 5 mais 0,7 vezes x. Agora eu sei quem é o x, o exercício pede para mim calcular, então o preço a ser pago, eu sabendo que o x é 3,7. Então vai ser P, que é o preço, igual a 5 mais 0,7 vezes 3,7, certo? Vou calcular aqui então esse valor, ó, 0,7 vezes 3,7 aqui no cantinho. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 3, 21. Mais 4, 25, né? 0, 0. Somando, então, 9, 5, 2. Duas casas decimais, 2,59. Então, o preço vai ser 5 mais 2,59. O preço total que a pessoa vai pagar é R$ 7,59. No caso, a pessoa, né, que andou os 3,7 quilômetros. Tudo bem? Vamos lá, falta só a letra C, né? Então, confere aí, corrige bem certinho. E eu já vou passar aqui a letra C. Último, então, para finalizar aqui, a letra C diz assim, ó. Bom, e se uma pessoa, então, andar 5,2 km, quanto que ela vai pagar lá no final? A regra, a equação, a fórmula é a mesma, a função é a mesma. Agora, o meu x vale 5,2, então vai ficar... Preço é R$ 5,00 mais 0,7 vezes 5,2. Vamos calcular aqui? 0,7 vezes 5,2. Vamos lá. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 5, 35, mais 1, 36. Aí fazer vezes 0 quase que não precisa, né? Mas vamos calcular. 4, 6, 3. Duas casas decimais, então dá 3,64. Preço a ser pago é 5 mais 3,64. Preço, então, 5 mais 3,64 dá R$ 8,64. Tranquilo? Fácil, né? Percebe que é um exercício que dá para resolver sem pensar, chamar de função. Mas é uma função. Esta relação aqui, ó, é uma função. Lembrar que nós definimos assim, função é uma relação de dependência, onde uma variável depende da outra. Aqui nós temos duas variáveis. O preço a ser pago é uma variável e a quantidade de quilômetros é outra variável. Quem que depende de quem? O preço a ser pago depende de quantos quilômetros vai ser andado, vai ser percorrido, né? Então a variável dependente é o preço, a variável independente é a quantidade de quilômetros. Beleza? Fechou então? É isso, galera. Valeu. Até a próxima aula.